Quero saudar meus queridos irmãos e irmãs com a paz de Jesus. Hoje iremos falar sobre o tempo de redescoberta. Quando Deus pediu a Moisés que tirasse os israelitas do Egito, ficou claro que a multidão havia perdido a noção de que eram filhos de Deus. Eles precisavam redescobrir quem era o Deus que lhe pedia adoração e lhe dava tantas promessas de um futuro maravilhoso. O sábado foi uma experiência essencial de aprendizado na jornada de redescoberta. Ele também se tornou um sinal claro às nações da relação especial entre Deus e os israelitas. A experiência do maná simboliza perfeitamente a maneira pela qual Deus educa o seu povo. No livro de Êxodo, capítulo 16, do verso 14 por diante, você vê a lição que os israelitas tiveram quando estavam no deserto, passando por dificuldades, sede, fome, e Deus sempre providenciando o melhor para ele. Deus, ele providenciou o maná, o pão que veio do céu. Eles ali recebiam a sua porção diária e foi dito por Deus que a cada dia pegasse uma porção para cada membro da família, o que eles pudessem comer durante o dia. Agora uma experiência maravilhosa. No sexto dia, uma porção em dobro, porque no sábado Deus não iria mandar, certo? Aqueles que pegavam muito e guardavam para o dia seguinte, apodrecia, fedia, criava bichos. Mas aqueles que obedeceram a Deus pegavam uma porção diária até o quinto dia. No sexto dia pegou uma porção em dobro. A porção que ele pegou em dobro a mais, ela no sábado chegou perfeito, puro para a alimentação. Então, dentro desse capítulo, que nós não vamos ler, que é muito verso, mas você pode pegar sua Bíblia e ler o capítulo 16 de Êxodo. Então, quais lições os israelitas deviam aprender dentro desse contexto? Deus, ele tinha que aprender que Deus os sustentaria a cada dia e proveria o maná dobrado na sexta-feira, para que eles não pudessem trabalhar, não precisassem trabalhar ao sábado, porque Deus os sustentara. E ainda hoje eu tenho esse senso no coração, não assim como a forma de eu falar, como se eu estivesse vivendo, eu tenho esse senso no meu coração, porque Deus é que me sustenta. Eu louvo a Deus, guardo esse dia, observo maravilhosamente, porque foi o Senhor que o fez e assim o determinou. E aqui diz, Deus providenciou o milagre do maná para os israelitas, dando-lhes o alimento suficiente para cada dia. Se ele lhes desse mais do que aquela quantidade, eles poderiam esquecer quem era o seu provedor. Portanto, todos os dias ele realizava um milagre por aquele povo e ele via o cuidado de Deus. Contudo, a situação era diferente no sábado, assim como esse dia deveria ser especial. Naquela ocasião, 2 milagres eram realizados. Eles recebiam o alimento dobrado na sexta-feira e ele não estragava da noite para o dia. Isso permitia que o sábado fosse reservado para que os israelitas se maravilhassem com o Deus que era seu libertador e redescobrisse o que significava ser o povo de Deus. Os israelitas deviam comer esse maná por 40 anos, Êxodo 16:35. Deus também instituiu Moisés a guardar um jarro de maná para lembrar os israelitas de como ele os havia alimentado no deserto, Êxodo 16, 32 e 33. O maná seria também um lembrete da experiência especial do dia de sábado.
Há também outras ocasiões em que Deus deixou claro para os israelitas que o sábado é especial. O sábado foi um meio pelo qual Deus ajudou os israelitas a redescobrir sua identidade e seu Deus. O Senhor lhes ordenou que obedecessem e santificassem o sábado, mas isso ocorreu no contexto do desenvolvimento de uma compreensão mais profunda do caráter de seu Criador e de um relacionamento duradouro com base na promessa da aliança. Deus quer ser o seu Deus. Deus, ele quer ser o meu Deus. E acima de tudo temos que ouvir a voz do Criador. A sua palavra fala claramente que esse dia foi Deus que instituiu. Está entre os 10 mandamentos da lei de Deus. Êxodo capítulo 20, leia. E você vai ver que é Deus que criou todas as coisas. Ele também criou esse dia para o nosso benefício, pois assim ele sabe do que precisamos. E neste dia toda a faculdade mental e espiritual, ela é renovada em cada um de nós. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e vamos juntos orar. Grande Deus e Pai, obrigado por tudo que tem feito em nossa vida. Como o Senhor apresentou aqui por meio dessa lição, que o Senhor sustentou o seu povo no passado, o Senhor também há de sustentar no presente e no futuro. Perto estás de vir, e a cada dia nós temos que saber que é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos providencia o nosso pão, o nosso sustento, a nossa saúde e, enfim, tudo o que precisamos. Que o Senhor venha abençoar cada filho teu, em nome de Jesus Cristo. Amém.